Pessoal do Maratona Estudante, tudo bem? Frederico Pires aqui para mais uma aula de domínio de funções aqui para você que acompanha o nosso canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Quero dizer que nós temos outras aulas de funções aqui, entra na nossa playlist e dê uma olhadinha que isso daqui é uma continuidade do raciocínio que a gente já vem construindo, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai analisar algumas questões diferentes do que a gente vem trabalhando, tudo bem? Nós trabalhamos com variável no denominador, agora nós vamos trabalhar com variáveis tanto no numerador quanto também no denominador aqui das frações, beleza? Então o item A ele pede para você calcular o domínio dessa função aqui, ó. Raiz de índice 8 aqui de x menos 2 dividido por raiz de índice 7 x menos 2 aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o denominador de uma fração nunca pode ser zero, ok? Essa raiz de índice ímpar admite qualquer valor aqui dentro, positivo, nulo ou negativo. Porém, como essa parte aqui do denominador ela nunca pode ser zero, então eu tenho que impor que x menos 2 tem que ser um valor distinto de zero, ok? O numerador aqui, ele pode ser zero, não tem nenhum problema. Mas a raiz de índice par admite que o número que está aqui dentro ele precisa ser maior ou igual a zero. Então vamos impor isso daqui. Essa primeira condição. Então, olha, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. E aqui, nessa condição, a gente tem que ter que x menos 2 tem que ser um valor distinto de zero. Isso significa que dessa primeira condição, a gente tem que x é maior ou igual a 2. E da segunda condição, x tem que ser distinto de 2. Olha, primeira condição, eu tenho que ter x maior ou igual a 2. E a segunda, x distinto de 2. Então, fazendo a intersecção, eu tenho que x tem que ser maior que 2. Tranquilo? Então, o domínio dessa função, eu vou escrever x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Tranquilo? Por que não vale o sinal de igual? Porque veja que quando x for 2, isso daqui dá zero. E aí eu recaio numa indeterminação. E eu não posso. Tá bom? Então vamos lá. Esse segundo exemplo. X mais 4 dividido por menos x mais 1. Mais uma vez. Aqui, ó, pensando no denominador, isso daqui sempre tem que ser distinto de zero. E aqui eu posso ter qualquer valor pertencente aos reais. Então esse x pode assumir qualquer valor pertencente aos reais. Eu tenho que me preocupar com essa parte aqui de baixo. Então vamos escrever que menos x mais 1 tem que ser distinto de zero. Então eu vou passar o x para lá, x tem que ser distinto de 1. Ok? Então eu posso escrever daquela maneira. Domínio, ó, x pertence aos reais, tal que x é distinto de 1. Ou eu posso escrever que domínio são quem? São os números reais, exceto o 1 aqui. Tranquilo? Então, esses foram os nossos primeiros dois exemplos. Agora, eu vou estender o raciocínio aqui para esse item B, só que de uma nova abordagem. Vamos para o C. Raiz quarta de x mais 4 dividido por menos x mais 1. Eu vou apagar aqui para a gente poder ter mais espaço para utilizar. Agora, pessoal, veja que eu tenho aquela fração dentro aqui dessa raiz de índice par. E aí eu tenho que me preocupar que todo esse número que está aqui dentro ele tem que ser um número maior ou igual a zero. Ok? Ou seja, essa fração ela vai ter que ser um número maior ou igual a zero. Só que eu vou trabalhar como se isso daqui fosse uma função e isso daqui uma outra função. E eu vou fazer o chamado varal de cada uma dessas funções aqui. Então como que a gente faz o varal? É bem simples, ó. Eu vou fazer duas retas. E aí você vai pensar primeiro aqui nessa função aqui de cima. Qual número, qual o valor de x que zera essa parte? Então você concorda que quando x for igual a menos 4, isso daqui zero? Porque dá menos 4 mais 4 dá zero. Então você vem aqui, faz uma bola aberta, menos 4. E esse daqui, que valor de x que zera a expressão? Você concorda que é 1? Porque quando eu substituo x igual a 1, dá menos 1 mais 1, dá zero. Então 1. Agora, observe o seguinte. Isso daqui é uma reta do primeiro grau. Quem estudou a reta do primeiro grau, quando o coeficiente angular, ou seja, o número que está acoplado com x é positivo, a reta é crescente. Quando você tem um número negativo, ela é decrescente. Mas como não vimos isso ainda aqui no canal, como que você pode fazer para encontrar o valor dessa função? É só você pensar, pega qualquer número aqui
a direita do menos 4. Pega, por exemplo, o número 10. Ora, 10 mais 4 dá 14, então dá um número positivo. Então a direita do menos 4 é positivo, então a esquerda vai ser negativo. Agora, para esse 1 aqui, ó, pega o número à direita do 1. Pega, por exemplo, 3. Quando substituir por 3, vai ficar menos 3 mais 1. Vai me dar o quê? Menos 2. Então vai ser um número negativo. Então, aqui do lado esquerdo fica positivo. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Baixar esse 4, menos 4 na verdade. Baixar esse 1 aqui. E vou fazer o chamado varal. Isso daqui não é uma divisão? Então, eu vou fazer o seguinte. Um número negativo dividido por um número positivo dá um número negativo. Positivo dividido por positivo dá positivo. Positivo dividido por negativo dá negativo. Lembra da condição inicial? Que tudo isso daqui deveria ser maior ou igual a zero? Então, eu tenho que me preocupar com os valores iguais a zero e maior que eles. Só que veja o seguinte. Essa fração aqui, ó. Quando que ela vai ser zero? Quando o numerador for zero. Ok? Então, eu tenho que incluir o valor que o numerador ele vai ser zero. Que é justamente quem? O menos 4. Então, eu vou incluir aqui, ó. Então, eu também faço a inclusão aqui. Porém, veja que eu não vou incluir o 1. Porque quando eu incluir 1, o que vai acontecer? Aqui embaixo vai ficar zero. E vai ficar alguma coisa sobre zero. Que eu recaio numa determinação. Então, eu tenho que deixar aberto. Toda vez que você estiver diante de um caso assim, o denominador nunca pode ser zero. Então, isso daqui não precisa ser maior ou igual a zero. Observe o intervalo que isso daqui é positivo. Que é justamente aqui, ó. Então, esse será o domínio da função. Então, o domínio da função é esse, ó. Vai ser domínio, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 4 e ele é menor que 1. Tranquilo? Maravilha. Agora, nós vamos fazer uma pequena variação aqui dessa questão. E, ao invés de um índice par, nós vamos colocar aqui um índice ímpar. Pessoal, o raciocínio é análogo ao do item anterior. Eu vou até colocar item D aqui, ó, para vocês. Eu vou ter que fazer o varal da mesma forma, ok? E eu vou precisar analisar a condição aqui de existência para o número que está dentro dessa raiz de índice ímpar. Então, o número que está aqui dentro, ele pode ser um número negativo, certo? Pode ser um número positivo e também pode ser um número nulo, ok? Então, o que eu preciso me preocupar? De eu não cair numa indeterminação. E quando que essa fração aqui dá uma indeterminação? Quando aqui embaixo for zero. Você concorda? E quando aqui embaixo vai ser zero? Ora, quando x for igual a 1. Ok? Então eu tenho que ter, para essa condição, ó, x menos x mais 1 diferente de zero. Então x tem que ser diferente de 1. Ok? Lembrando porque, mais uma vez, raiz de índice ímpar admite valores positivos, negativos e também nulos. O que ela não vai admitir é uma indeterminação, que é justamente quando o denominador dessa fração aqui dá zero. Então o domínio dessa função é isso daqui, ó. X pertence aos reais, tal que x é distinto de 1. Tranquilo? Ou daquela outra forma que a gente já ensinou. Beleza, pessoal? Agora eu queria só mostrar uma curiosidade para vocês, que é o seguinte. Vamos supor que o examinador ele tivesse colocado isso daqui, ó. 2k, sendo k pertencente aos números naturais com esses asteriscos. Naturais com esse asterisco significa que são os números naturais, deixando de fora o zero. Então, quando eu coloco k igual a 1, isso daqui dá 2. Quando eu coloco k igual a 2, isso daqui dá 4. Quando eu coloco k igual a 3, dá 6. Então, perceba que fica uma raiz de índice par, não é? E para a raiz de índice par, a gente já fez a condição de existência, tá? Que é justamente esse domínio. Se o examinador tivesse colocado aqui, ó, essa mesma condição, ó, 2k mais 1, você concorda que isso daqui é um número ímpar para qualquer k? Ora, k sendo 1 dá 2 mais 1, 3. K sendo 2 dá 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então a condição de existência para a raiz de índices ímpares. E raiz de índice ímpar a gente cai
nessa condição aqui, tá bom? Então, pessoal, essa foi mais uma aula. A gente vai ter mais uma aula na sequência, mostrando aí, em definitivo os últimos casos, tá? Os casos mais importantes. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente, deixa nos comentários. E lembrando que a gente tem o nosso Instagram, aqui na descrição do vídeo, tem uma série de postagens legais. E também temos muitas outras playlists aqui no canal. Matemática, física, química, geografia, tem muito conteúdo para você aproveitar. Então, um forte abraço e bons estudos.